Olá, Damilton. Olá a todos os telespectadores que acompanham a programação da Rede TV. A gente dá sequência a bateria de entrevistas com os candidatos a prefeito aqui de Canaã dos Carajás. E nesta sexta-feira é o dia de receber o candidato Arildo da Escrimate e também o seu vice Saulo pelo PRTB. A gente vai conversar um pouquinho com eles agora. Arildo, primeiramente, seja bem-vindo aqui à Rede TV. Valeu, meu irmão. Obrigado. É um prazer para nós poder chegar à casa das pessoas, né? Através da Rede TV, e a gente é que agradece essa oportunidade. Boa tarde, Canaã dos Carajás, boa tarde, meu Pará, boa tarde, Brasil. Você das redes sociais, já vou agradecendo os compartilhamentos, e você aqui que é meu telespectador da Rede TV, grato a Deus pela honrosa oportunidade. Hoje, sexta-feira, a gente encerra esse ciclo de entrevistas com os candidatos a prefeitos de Canaã dos Carajás, com o nosso querido Arildo Neres. Arildo, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Como é que vai? Graças a Deus, na paz. Do jeito que Deus quer. Deus é generoso, sempre surpreendente. Boa tarde, Boa Saulinho. tarde, amigo. Conhecer as principais propostas. E aí, a gente tem um vídeo aqui produzido pela assessoria do candidato, contando um pouco, narrando um pouco a história dele. É com esse vídeo que a gente vai abrir essa entrevista de hoje. Eu sou Arildo Neres, conhecido como Arildo da Escrimate, casado com a Suzy e temos 2 filhos. Como meu vice, tenho meu amigo Saulo, casado com a professora Joxa, com quem tem 3 filhos. E isso é o que somos, família, nosso maior tesouro. Mas de verdade, hoje a história não é sobre mim, é a realidade da nossa cidade. É uma realidade que eu não passo. Mas por tanto ouvir e reclamar da corrupção e da má gestão, os grandes motivos por trás dessa situação, aceitei ser um de nós como candidato dessa cidade. Quer ver o nome disso? Leandro Ferreira de Azevedo, eu tenho uns 25 anos que eu moro em Canaã dos Carajás. Eu tive um acidente, né? Foi uma caminhonete, eu estava descendo a avenida principal daqui da cidade aqui. A caminhonete entrou num cruzamento e colidiu comigo, quebrei a cabeça do fêmur, né? Aí eu fiquei uns 11 dias internado aqui, né? Em Canaã. Não tinha aparelho adequado para poder fazer. Para realizar essa cirurgia aqui em Canaã não tem. Eu fui para a cidade aqui de Marabá, de ambulância daqui mesmo. Isso é um descálculo muito grande com a população, né, da cidade, né? A saúde hoje em dia pra gente nem sempre em primeiro lugar, né? Gente, isso tem nome. Isso é descaso, falta de responsabilidade. Sabe, eu vendo, conversando com o Leandro e percebendo o sofrimento que ele tem passado por esses dias. Nós não podemos admitir essas coisas. Temos muito para melhorar. É uma semente que você precisa preparar a terra, adubar a terra, né? Cuidar para que ele gere frutos. Hoje o meu grande desafio é o que fazer para surpreender Canaã. Canaã merece isso. Canaã é uma cidade atípica. É uma cidade pequena do interior, mas ela tem um ritmo de capital. As pessoas, elas sabem o que é bom aqui. As pessoas querem o que é bom, né? E a gente não pode desistir. Arildo da Escrimate, candidato pelo PRTB e o único que ficou ao lado do presidente desde sempre. Vejamos bem, Arildo da Escrimate é o único que vestiu a camisa do Bolsonaro quando poucos acreditavam nele. De gente decente, honesta, que defende o certo em nosso país e não balcão de negócio. Mais do que acreditar, ele colocou a mão na massa pela mudança do país. Tanto que depois de voluntariamente fazer carreata, passeata e pedir votos em favor da mudança do Brasil para Bolsonaro, Arildo decidiu ser candidato a prefeito, usando os mesmos princípios do presidente. Não negociar cargos, não vender seus valores em troca de coligações e, mais ainda, pagando sua própria campanha com recursos simples e com honestidade. Arildo da Escrimate é o único candidato que tem a cara da renovação, que tem vontade de mudar Canaã, abrindo mão de seu conforto e combatendo a corrupção da cidade. Com Deus, por Canaã e por você, Arildo está contra a corrupção e ao lado do presidente Bolsonaro, tendo como foco principal a verdade. A mesma verdade que libertou o Brasil. Arildo é 28, vamos pra frente, chega de andar pra trás. Arildo é 28, é o nome pra Canaã dos Carajás. É Arildo 28, Arildo é 28. Pois é, Arildo, tá aí a peça aí narrando um pouco de quem é você. Ela conseguiu descrever muito bem aí
a sua trajetória recentemente, eu quero perguntar para você tentar aí, qual é já ouvimos a sua história com Canaã, mas eu quero te perguntar essa pergunta, fazer essa pergunta, não, qual é a sua relação, a sua história com Canaã? Damilton, a história minha com Canaã é a história de pelo menos 90% de quem vem para cá. Né? A história da persistência, da vontade de vencer, é a história de largar os parentes lá na cidade que a gente morou, às vezes nasceu há 20, morou 20, 25 anos e deixou tudo para trás em busca de um sonho, em busca de construir uma vida, uma família e assim, o mais importante, né, num lugar de oportunidades, que Canaã, desde o início, ela é uma terra de oportunidades, desde o nome, né? Então assim, nós viemos em busca disso. Eu e a minha família começamos a Escrimate do zero, né, onde que a gente trabalhava literalmente dia e noite. E hoje a gente tem aquela estrutura que até pouco tempo atrás, até os políticos mesmo, todo mundo que vinha visitar Canaã, levava as pessoas de fora para conhecer a Escrimate como um exemplo, né, de uma empresa muito bem instalada, organizada, bonita, né? E agora chegou a hora da gente retribuir tudo isso, né? A empresa está organizada, a gente tem uma certa estabilidade, então agora chegou a hora de ir para a rua e poder representar a minha cidade, a cidade que eu escolhi para morar, que eu escolhi para criar os meus filhos e, se Deus quiser, administrar da forma correta, né? Da forma que a gente faz, né? Claro que guardado as devidas proporções na rede privada, né? Que a gente economiza tudo, né? Faz ali tudo, né? Na ponta do lápis, calculando tudo, planejando tudo. Essa aí é a nossa história. Não, de fato, quando a gente chega na Escrimate, a impressão de quem tem lá, hoje talvez um pouco menos, porque tu ganhou a vendedora na frente lá, mas a impressão que a gente tem dentro da loja, que é uma loja que está muito à frente de Canaã. Né? Então, de verdade, a Escrimate é uma loja que ela hoje, vamos dizer que hoje ela está a realidade, mas quando ela foi construída, quando ela abriu as suas portas para Canaã dos Carajás, ela de fato, de verdade, a loja estava um pouco na frente de Canaã dos Carajás. Isso é um fato que a gente constata ainda hoje quando a gente entra dentro daquela loja. Parabéns aí. Só me permite, Damilton, eu construí a Escrimate com a expectativa que eu sempre tive de Canaã. Né? Uma com cidade essa visão moderna, uma cidade desenvolvida, uma cidade que o mundo nos olha. Às vezes nós é que negligenciamos isso. Né? Isso. Então, assim, tem um negócio que santo de casa não faz milagre. Às vezes o vizinho nosso dá mais valor para nós, para nossa cidade, do que nós mesmos. E isso aí está errado, nós precisamos mudar isso. De fato, ela também, até geograficamente, né? O lote também ficou muito bem posicionado ali, o prédio, centro, né? Da avenida, né? Assim, para onde Canaã vai crescer, ela tá na frente aí seus 10 anos. De fato, tá. Saulo, meu irmão. Saulo é pecuarista aqui em Canaã dos Carajás já faz tempo, trabalhador, todo mundo conhece o Saulo. Saulo, meu irmão, quero te fazer essa pergunta também. Qual é a tua história com a nossa Canaã dos Carajás? Então, Canaã eu cheguei em 91, em setembro, no início de setembro de 91. Vim com meus pais para cá. Meu pai veio através das terras, na colonização de Canaã. E aí a gente veio e acabou que foi se instalando, firmou aqui dentro da cidade, conseguiu construir vários amigos, né? Conseguiu construir uma história e vem construindo cada vez mais essa história. A gente, quando chegou aqui, a gente nem imaginava que Canaã ia se tornar o que é hoje, né? Uma potência mundial no minério e que trouxe consigo muitas pessoas, muitos imigrantes de outros lugares que veio para ficar. Outros veio para passar uns tempos. Então, assim, a gente veio, igual o Arildo falou, quase todos vêm nesse intuito, de construir um futuro melhor. Pois é, e essa expectativa acaba que, na verdade, quem chegou primeiro que abriu, acertaram, né? Porque Canaã realmente deu esse boom aí, né? Arildo, rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Você que conhece a história de Canaã, você montou
Quando aquela loja iniciou a obra, eu acredito que já no primeiro dia da escavação, ela já foi muito ousada, eu acho que foi super ousado mesmo. Você lembra qual foi o ano do primeiro dia que a galera foi cavar lá? Foi 2016, 2013, 14, se eu não me engano, 2013. né, meu bem? Mais ou menos 2013, né? Pois é, 14. 2013 ela estava na frente aí mais de 20 anos, ou 30 anos aí na frente aí, né? Aí eu quero te fazer essa pergunta aqui. Quais os pontos fortes e os pontos fracos de Canaã dos Carajás? Para mim, os pontos fortes de Canaã. Né? Para mim, a história das pessoas é um ponto forte. Porque isso é uma motivação para cada dia acordar, né, e fazer acontecer. Né? Um empresário... eu cito a sua história, Adamilton, em todo lugar que eu vou. Quando eu cheguei, eu contei para os meninos. Falei, o Adamilton começou isso aqui, era um container que ele guardava o carrinho, o cimento e dormia com a família. Então, assim, me arrepia porque, assim, você vê que a pessoa tem um projeto de vida e ela vai em busca. Então, para mim, o ponto forte, eu vou até tirar o minério, que isso aí todo mundo já está cansado de saber, né? Que Canaã hoje é responsável pela balança comercial do Brasil, é a maior mina de ferro a céu aberto do mundo, né? Pessoas do mundo inteiro estão aqui, eu quero deixar isso. Eu quero dar foco aos empreendedores de Canaã. Na outra entrevista que você fez com a gente aqui, eu disse que o empresário de Canaã, ele está gabaritado para se instalar em qualquer lugar do Brasil. Em qualquer lugar do Brasil. Espírito empreendedor, vontade, preparo, tanto que quando a gente está vendo que os nossos empresários estão indo para as outras cidades que a gente julgava grandes, né, que as pessoas, às vezes, desses outros locais veem Canaã como uma roça e estão liderando o mercado. Como é que é isso? Né? As pessoas, de repente, nos julgam ali incapazes, de repente eu vou lá e domino o mercado. Né? Nós já temos 4 empresários que foram para Paraupebas, que foram para Marabá, e nós vamos pro mundo. Nos aguarde, porque isso aqui, ó, o sofrimento que a gente passou, a forja que a gente teve, foi para nos preparar para ganhar o mundo. Pois é, e aí muito bem colocada essa sua visão, até lá na frente nós vamos voltar, com certeza absoluta, essa linha vai voltar em função desse fundo de desenvolvimento que a gente precisa ver, né? Então lá na frente nós vamos ter, esse momento aí. Arildo. Mas deixa eu só falar das negativas. Só falei positivo, desculpa. Não, tudo bem, mas assim, eu só vou falar rapidinho. Negativa, eu acho que quem administra deveria estar um pouquinho mais preparado. Só isso. Entendi. Essa é a parte negativa. Arildo, nós sabemos que hoje, infelizmente, tem muitos municípios do Brasil que nem conseguiram sair da dependência da mineração, não é? E às vezes a gente olha para Canaã dos Carajás, que todos nós sabemos que ele é um recurso finito, mas ele é um recurso finito da mineração, mas ele é um finito longo, que a gente não sabe. Tem gente que fala em 100 anos, 200 anos. E aí eu quero te fazer essa seguinte pergunta. Qual é o seu plano de ação, de gestão, para você pegar esses anos de ampla receita, caso você seja eleito, para transformar isso em oportunidades de novas matrizes econômicas? Como é que você vê isso? Assim, primeiro, Adamilton, que é importante a gente dizer que Canaã, antes da mineração, já existia um conglomerado de pessoas que viviam aqui e não tinha mineração. Né? Então, de que essas pessoas viviam? Da terra. Né? Nós éramos os maiores produtores de feijão, nós éramos os maiores produtores de banana, nós éramos os maiores produtores de leite, tanto que tinham 3 laticínios aqui, depois você vai me corrigindo se eu estiver errado. E de repente isso se esqueceu. Então o que acontece? Eu só posso acreditar e pensar que isso foi uma falta de prioridade. Tem uma máxima que diz assim, vem fácil, vai fácil. Né? Então assim, eu acho que quem administrou até agora se preocupou pouco com isso. É tipo assim, são 200 anos de mineração, eu vou ficar só 4 anos ou 8 anos. O que são 8 anos perto de... Quando eu cheguei se falava em 400. Né? Então assim, às vezes, esse pensamento imediatista que faz com que a gente fique limitado sempre.
né? Então, toda cidade sonha em ter uma Vale, isso é fato. Todo administrador, todo prefeito sonha em ter uma arrecadação de uma mineradora como a Vale. Mas a gente tem que pensar que a Vale é um bônus para a cidade e não a atividade principal, né? Então assim, ó, nós temos que resgatar, né, os nossos princípios, voltar ao princípio. Nós temos que fomentar a nossa agricultura de forma veemente, de forma verdadeira, não de maquiar. Nós não precisamos de uma agricultura de panfleto. Nós não precisamos de uma agricultura de imagens, de vídeos bonitos. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos, falei ontem na reunião, Adamilton, que muita gente que está na terra hoje herdou as terras. E a minha preocupação é que às vezes eles não têm conhecimento com o que fazer com ela, né? Em outras cidades não, mas nós em Canaã, nós podemos sim entrar da porteira para dentro. Porque a gente sabe que o gestor ele tem a responsabilidade da porteira para fora, né? Dar todas as condições de estrada, né? De escoamento de produção, da melhor forma possível. Mas só que nós temos condições de ir além, nós temos condições de entrar para dentro da propriedade. Nós temos condições de ter uma equipe técnica que visita você, produtor rural, toda semana, te acompanha. Às vezes você veio do Goiás e fala assim, não, meu sonho é plantar tomate em Canaã. Peraí, vamos fazer uma análise da sua terra, vamos ver se a sua terra, ela produz tomate. Né? Ela vai produzir o que você quiser, mas será que a produção vai ser satisfatória? Será que essa produção, o custo-benefício para o tomate, será que vai ser... Estou citando tomate, gente, só com um exemplo, porque nós temos muitas pessoas do Goiás aqui, e Goiás é a capital do tomate, a gente sabe disso. Né? Então tem condições climáticas, tem acidez de terra, tem uma série de coisas que eu não entendo, mas que o agrônomo entende. Né? Então o que custa a gente fazer uma equipe de técnicos em agronomia e um agrônomo acompanhando esses técnicos? Eu e Saulo, a gente transformou a zona rural de Canaã em micro-regiões. E cada micro-região, nós vamos ter uma equipe para atender essa micro-região, com os equipamentos para atender. Falei ontem também na reunião que eu tenho vergonha de chamar o produtor rural para uma reunião, Damilton. Porque o produtor rural conseguiram matar os sonhos deles. Eles já não têm mais, eles não acreditam mais de passar 2 horas num galpão com promessas que vão melhorar, que vão fomentar, que eles vão produzir, eles não aguentam mais. Já se reuniram centenas de vezes. E aí é aquela reunião, todo mundo tira foto, sai um panfleto daquilo, sai um vídeo daquilo e não acontece nada. Né? É uma equipe de máquina para arrumar a terra de todo mundo. A terra tem tempo. Quando a pessoa começa a preparar uma terra aqui, quando chega no último já passou, tem muito tempo. Então assim, tem que ser levado mais a sério. Esses equipamentos não tem que estar em mão de vereador. Você, produtor rural, quando você chega na Secretaria de Obra, se você não é atendido e você vai lá pedir favor para um vereador, você não tem essa necessidade. Quando você vai pedir, é porque onde deveria funcionar não está funcionando. É porque se funcionasse bem, ele não ia atrás do vereador, não ia do vereador. Se humilhar para ninguém, nem ser amigo de secretário. Ei, secretário, manda o trator aqui. Não precisa. Ela tem que funcionar. Todas as secretarias têm que funcionar. Mas aí, Adamilton, eu tenho aprendido muita coisa. Né? Precisa ter a dificuldade para alguém ficar devendo favor. Porque se você deve dinheiro, você vai lá e paga. Se você deve favor, você não paga. Aí aquela pessoa que te ajudou, que foi lá preparar a sua terra, por causa do vereador, ele vai lá, 3 meses antes das eleições, fala, meu amigo, eu ajudei a preparar a sua terra. Agora, e fica o sentimento de dívida lá. Dívida, claro, e é uma dívida, e é uma dívida. Mas é uma dívida porque não funciona onde deveria funcionar. E isso, Adamilton, eu fico triste, que é a realidade do resto das secretarias. Né? Então, assim, a gente precisa encarar com verdade a zona rural. Para você ter ideia, Adamilton, nós fizemos vários levantamentos, vários. Nós precisamos alavancar a economia de Canaã. E onde a gente barra? Aonde a conclusão que a gente chega? A primeiro momento, o mais rápido, zona rural.
Se você fomentar a zona rural, se você acompanhar o produtor, gente, 3, 4 meses a economia faz assim, ó. Sabe? E o nosso sonho é transformar cada propriedade rural em empresa rural. Eu falo isso, me arrepia. Porque assim, gente, os pais vão saber o que eu estou falando, os filhos tiveram que ir embora. Os pais estão lá sozinhos na zona rural. Porque assim, o filho ia ficar fazendo o quê lá? Teve que trabalhar. Uns estão em Goiânia, outros estão em Imperatriz, outros não sei. Mas nós precisamos que esses filhos voltem. Mas eles só vão voltar se a terra produzir o suficiente para atender a família. Eu não quero produtor rural com medo de vir para a rua com a moto atrasada e o DMTC tomar, a Secretaria de Trânsito, CETRAN, tomar a moto dele por falta de documento, porque ele não dá conta de pagar. Eu quero que ele venha de caminhonete para a cidade. Mas isso, a terra precisa produzir. Precisa alguém comprar essa produção, precisa ter uma cadeia. Né? Então, assim, nós temos pressa. A zona rural tem pressa para tudo isso. Eu acredito nessa visão da agricultura e a gente, infelizmente, nosso estado do Pará é um dos últimos estados que precisa evoluir mesmo. Precisa evoluir mesmo, Arildo. Vou te falar uma coisa. Do ponto de vista da gestão pública, em qualquer município do Brasil, é vergonhoso que se tenha que intermediar um mandato de vereador para socorrer na hora da necessidade. E aí, qualquer secretaria, né? Isso, qualquer uma delas. Não devia ser assim no Brasil. E aí, mas eu não quero atrapalhar a linha de raciocínio, porque eu também quero passar para o Saulo, porque quem entende essa questão da agricultura, quem vive ela, é quem compra, quem vende, é quem produz. E aí eu quero passar a fala para o Saulo, porque essa é uma realidade que o Saulo vive em Canaã muito bem. 30 anos. Exatamente, Adamilton. A gente, desde 91, já disse anteriormente, né, que a gente se encontra aqui no município, e a gente pôde ver de perto, acompanhar e viver a situação de cada produtor rural. As necessidades que ele tem, a dificuldade, ele começa um cultivo de alguma coisa, um investimento, tanto na área leiteira, ou até mesmo na agricultura, e ele acaba sendo desfavorecido, ele acaba sendo desmotivado. Às vezes ele produz, mas não tem para quem vender. Ele não consegue produzir e vender ao mesmo tempo. Então toma muito tempo, o espaço da família, envolve todo mundo e acaba que ele desiste. Tem produtor rural que não consegue produzir nem para o próprio consumo, porque assim, ele já está tão desmotivado que não consegue. Então assim, a gente andando pela zona rural, conversando com os amigos que a gente tem na zona rural, a gente acaba confirmando o que a gente está falando. Cada vez mais complicado. Agora mesmo, na região aqui, próximo, tem produtor rural que parou a atividade com leite, como forma de protesto, porque o produto dele lá não tem valor. Não está sendo correspondido no consumidor final, por exemplo. Ele produz, o atravessador ganha, e o consumidor paga um preço muito alto, e o produtor, que deveria ser mais valorizado, acaba sendo prejudicado. E aí, sem motivação, meu irmão, como é que se trabalha, né? Sim. Se você não tem motivação, você não tem para quem vender, você não tem um incentivo, desmobiliza. Adamilton, eu quero te dizer uma coisa, é muito mais sério, porque assim, ó, uma coisa é eu alugar um ponto, né, fazer um investimento, comprar uma mercadoria e não dá certo o meu negócio. O produtor rural não é assim, ele trabalha o dia inteiro, não é um trabalho dentro do ar-condicionado, é um trabalho... É judiado. É judiado, sabe, é sofrido, é de sol a sol, sabe, então assim, se ele... Cara, você imagina você preparar meio alqueire para plantar, aquilo a maioria das vezes é o braço, é o suor ali. Ah, eu perdi o tempo de plantar. Meu Deus, esse meio alqueire ele pode ter atraído para ele uma série de doenças só desse meio alqueire, sabe, entendeu? A quantidade de produtores rurais que são castigados com câncer de pele, com problema de coluna, todo tipo de problema que você pode imaginar, de esforço físico, sabe? Então assim, não é essa, não deu certo, o ano que vem a gente vai lá e te ajuda, não, é sofrido, é machucado.
a quantidade de produtor rural que é aleijado trabalhando. Sabe, não é uma coisa, não deu certo. Amanhã, ano que vem a gente faz de novo, não. Sabe, então assim, a esperança de um povo desse, ela ser roubada é muito ruim. Sabe, e a gente sabendo que pode ajudar e não ajuda, é terrível. Isso aí não sou eu que estou falando. Eu e Saulo temos 2 anos praticamente, 1 ano e 4 meses, andando e ouvindo. Isso são relatos de pessoas, de verdade, não é roteiro de marqueteiro, não. Sabe? Então, vou contar um caso rapidinho aqui. Um produtor rural de tomate, estava plantando tomate ali na Jerusalém. Não vou falar o nome, tá? Eu não vou citar o nome de ninguém aqui. E aí um dia ele acordou e percebeu que a folha dele estava dobrando. Aí ele pegou a moto, correu aqui na secretaria e falou, olha, meus tomates estão... a folha está dobrando e tal, estou preocupado. O cara falou, não, à tarde eu vou lá. E ele voltou para a roça e trabalhando e tal, morreu toda a produção dele. Secou. E aí ele começou a procurar o que fazer. E começou a plantar de novo e tal. Aí ele descobriu que ele colocava adubo de vaca e a acidez da urina da vaca estraga o tomate. Sabe? Rapaz. Em 3 meses, ele não precisava ir lá, ele ia falar, era só ele ter feito uma entrevista, igual a gente faz no médico. O médico não precisa abrir ninguém para descobrir o que tem. Né? A grande maioria é ali na entrevista ali, o que você está sentindo? Eu estou com uma dor assim, e papapá. Era só ele ter perguntado, falar, pera lá, o que está acontecendo com o tomate? A folha está dobrando, está secando e tal. Como é que você tem feito? Me conta um pouquinho da sua produção de tomate. Poxa, não coloca esse tipo de adubo que vai atrapalhar. Pronto, teria resolvido. Sabe, então o cara perdeu todo o trabalho, toda a produção. E é um horror isso, é uma tragédia para a família que cria expectativa no faturamento daquilo que está plantando. É uma tragédia. Mas, Adamilton, é o divisor de águas entre comer e não comer. É uma tragédia. Nós estamos falando de alimentar a família. Nós chegamos lá, Adamilton. Se você vê a casa que a família mora, você... sabe, tragédia. Você... meu Deus. É uma tragédia, infelizmente. E aí acontece uma tragédia dessa... Aí tem que esperar o próximo verão ou daqui a tantos meses preparar a terra de novo. E aí como é que ele vai comprar o arroz, o feijão para comer, que ele já não dá, aí não tem expectativa de colher para vender. E de fato, nós moramos numa região, Arildo, só para a gente chamar um vídeo agora, tá, Marinês? A gente mora numa região que tem Marabá, aquela região com mais de 400 mil habitantes, com potencial de consumo extraordinário. Nós temos uma Parauapebas com expectativa ali de mais de 300 mil habitantes, com potencial de consumo, que tudo isso vem lá de fora do que nós estamos falando aqui da agricultura, né? Se nós brincarmos um pouco, essa micro-região nossa, se a gente colocar aqui Xinguara, colocar Água Azul dentro, Sapucaia, nós estamos falando de 1 milhão de pessoas, que quem começar a produzir vai ter para quem vender isso aí. Então, de fato, essa questão da agricultura... é um ponto forte seu até agora aqui, parabéns, é uma bela atitude sua aí. Eu acho que o homem do campo precisa de verdade dessa consultoria mesmo. Topo contigo nessa proposta. Quando Saulo. eu cheguei em Canaã, Adamilton, Canaã sobrevivia da pecuária e da agricultura. Então, era fortíssima no leite, tinha 2 laticínios, potência aqui dentro. Chegava a captar 70 mil litros de leite por dia. Feijão, chegou a sair caminhões carregados, caminhões trucados, quem sabe disso, sabe do que eu estou falando, quem viveu isso. Caminhões carregados de feijões até para outros estados. Então isso só foi minguando, que praticamente feijão já não se produz mais no município, a não ser para consumo próprio, né? Um feijão trepapá, alguma coisa assim. Mas para comercializar não se produz mais, né? Então isso foi minguando e chegou no ponto que nós estamos hoje. É isso aí, mas para melhorar... É por isso que a gente está nesse processo eleitoral, para resgatar isso de volta dentro do município. É um dos motivos, né? Entendi. Assim, vai muito além disso, tá? O que a gente tem para a zona rural, tá, Damilton? Porque eu sei que o nosso tempo... Certeza. Ele teria que a gente sentar aqui e fazer um programa da zona rural. Que seria também muito Nessa bom. hora aí,
tá? Mas aí então assim, nós temos muito mais coisa. Tudo que você falou dessa região com mais de 1 milhão de pessoas, esses levantamentos eu vou fazer, colocar debaixo do braço. E vou para a região de onde eu nasci, que é o Paraná, que nós temos muitos investidores no frango, porco, peixe. E eu tenho certeza que eu trago para cá, fomentando a grande maioria da zona rural, aí, sem o produtor tirar R$1 do bolso. Eu fico pensando com esse fundo que nós vamos falar daqui a pouquinho. Imagina se o fundo escolher aí 30 produtores para construir umas granjas para vender essa galinha que a gente come, o filé do frango que a gente compra no mercado, a gente passar a exportar isso para essa região, para Belém. Imagino a quantidade de riqueza que vai ampliar as pessoas com maior poder aquisitivo dentro de Canaã. Uma pessoa que hoje tem uma renda pequena, monta uma granja, passa a ter uma renda de X por mês, melhorando a sua vida em si, né? É, a empresa... Parabéns aí dentro da zona rural. Dentro da agricultura, muito show aí a sua proposta. A gente vai ver agora um vídeo aqui. O prefeito ter um luxo de um novo gabinete e uma nova prefeitura, se o povo que mais precisa não tem um leito de UTI. Estão vendo isso aqui? Nada de prefeitura nova. Vamos transformar esse local em um novo hospital, um hospital de referência para você, canaanense. Rapaz, vou te falar uma coisa, viu? Vou ser sincero, que eu sou um cara super verdadeiro, eu não escondo. Te conheço. Ó, eu sou o cara o seguinte, eu sou super verdadeiro, quem quiser me conhecer é só me ouvir, porque eu não sou mau caráter não, eu sou verdadeiro, quem quiser me conhecer eu sou da minha personalidade, eu não sou... Vou te falar, cara, Fale. Proposta audaciosa, viu? Essa aí é ousada demais, viu? Sinceramente, eu quero te perguntar, bicho, acho muito ousadia nessa proposta. Se bem que eu penso que os engenheiros, do ponto de vista de estrutura, de acessibilidade, escada, elevador, condições de subir com marca, por se tratar de um prédio dessa natureza, de uma prefeitura, eu penso que você não terá dificuldade para ajustar isso para um novo hospital Daniel Gonçalves. Muito ousado mesmo, quero te ouvir. Primeiro, Danilo, é importante dizer que nós tivemos esse ano mais de 200 outras obras transformadas em hospitais. Eu estou dizendo delegacia, escola, não estou dizendo de hospital de campanha, tá? Nós temos um exemplo de uma cidade de São Paulo que foi transformado uma delegacia num hospital que, inclusive, pessoal, você que está nos assistindo, hoje, acredito que hoje, no máximo amanhã, eu vou colocar o vídeo da transformação dessa delegacia no hospital. A delegacia estava lá pronta há anos e transformaram. Então, nós temos uma obra hoje que ela está no esqueleto. Me perdoem, tá? Uma série de pessoas ligadas à liderança aí de alguns candidatos vieram nas minhas redes sociais criticar e tal. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: prioridade. Prioridade. Se uma mãe tiver com um filho doente, ela não vai no seu gabinete, prefeito, procurar ajuda. Não. Ela vai no hospital. Tá? Então, assim, não me vem com essa história de que tem que fazer adaptação. Adaptação em quê? Em quê? De um esqueleto. Porque nós temos 4 meses, 3 meses para encerrar o ano. O próximo prefeito assume em 3 meses. Será que essa obra ela vai terminar em 3 meses? Eu duvido. Então dá para fazer, mesmo que tivesse pronta, daria. Porque assim, mas sabe o que eles me falaram? Mas o hospital já está no projeto e se você ganhar a gente vai dar para você. Essa é a sua prioridade? O povo está morrendo. Eu não queria citar, mas a Joxa está aqui. Os avós dela, um morreu na terça e o outro no sábado. Será que se tivesse esses gabinetes prontos, eles estariam vivos hoje? Será que se eles tivessem sentado lá na sua mesa, nas cadeiras do seu gabinete novo, eles estariam vivos hoje? Prioridade. Prioridade. A gente precisa de prefeitura? Precisa. A gente precisa de avenida? Precisa. A gente precisa de rodoviária? Precisa. A gente precisa de uma Câmara nova? Precisa. Mas muito antes de tudo isso, a gente precisa ver o povo. Eu tenho tantos casos aqui,
eu não vou citar nome não. Tem uma senhora na Vila Ouro Verde, que o filho dela nasceu albino. Está com 1 ano e 8 meses. Justo. Eu tive lá na casa dela, e ela com essa criança no colo. Não, todos nós choramos, porque não tem como um ser humano escutar uma história daquela e não se compadecer com aquilo. Ela falava para nós assim: Arildo, meu filho precisava de cuidados especiais, né? Então tudo era Belém. E eu saía daqui, o pessoal me falava: não, a gente vai depositar o dinheiro da sua viagem, dinheiro para alimentar, né? Na conta. Aí chegava lá, não tinha R$1. Gente, isso não sou eu que estou falando. Se alguém quiser ouvir, entra em contato comigo, eu te boto dentro do carro e te levo na casa dela e eu não abro a minha boca. Te deixo lá e te busco depois, tá? Então assim, uma pessoa sair daqui para Belém, a gente sabe que daqui para Belém não são 2 horas. Você pode tomar um café em casa e ir. São 12 horas de viagem. A pessoa sem se alimentar. Então assim, a gente precisa ter um olhar diferente. A gente precisa ter um olhar diferente. Né? Eu visitei pessoas que estavam há 35 dias com a perna quebrada, com um filho recém-nascido, com uma cesariana. Eu fiz um vídeo e mandei para quem manda na saúde. Falei, por favor, uma ligação sua resolve o problema dela. Por favor. Eu nunca vou colocar isso na mídia. Eu não quero fazer campanha mostrando a fragilidade dos outros. Eu não quero fazer campanha falando mal, que isso ou aquilo não está funcionando. Mas resolva, por favor. 12 dias depois, fizeram a cirurgia, porque todo dia eu ligava, todo dia eu falava. Quando eu cheguei nessa casa, a pessoa falou para mim assim: o senhor é candidato? Eu falei, não. Não. Porque as pessoas estão acostumadas a ser visitadas por candidatos que se aproveitam da dificuldade, da miséria, da fome das pessoas. Sabe? Então assim, aí a vizinha, a eleitora nossa, aí ela foi lá na vizinha, que eu falei que eu tinha vindo através da vizinha, e ela falou, não, você é o Arildo da Escrimate. Ela me falou, eu falei, olha, esqueça isso. Eu não estou aqui por causa de política. Esqueça isso. Então, Adamilton, nós estamos numa cidade que a gente não precisa escolher entre o asfalto e o emprego. Nós não precisamos escolher entre a rodoviária e o hospital. Nós não precisamos escolher entre 17 km e 45 km até o posto 70. Nós podemos ter tudo. Só que nós precisamos administrar. Nós precisamos economizar. Nós precisamos valorizar o dinheiro que entra na nossa cidade. Nós precisamos nos colocar no lugar dos outros. Nós precisamos dar prioridade àquilo que realmente tem que ter prioridade. Né? Então foi com isso que surgiu da gente transformar o hospital, a prefeitura em um hospital. Candidatos aqui já disseram, foram claros, que um hospital ele demora de 1 a 2 anos para ser construído. Meu amigo, o povo está pedindo socorro. Não tem esse tempo. Nós não temos esse tempo. Até porque a Covid veio e ocupou todos os leitos de UTI do Brasil. A Covid veio para mostrar... Gente, né? Deixa eu falar para vocês. A saúde brasileira nunca funcionou. A Covid mostrou isso. Não, ela nunca funcionou. Antes da Covid, só se você precisasse de UTI, era só se você tivesse amizade com um deputado. Aonde na Constituição está dizendo que deputado brinca de ser Deus, que escolhe quem vai viver e quem vai morrer? Onde está dizendo isso, que deputado tem esse poder? Antes de Covid. Mas não resolve, sabe por quê? Ontem na reunião eu falei, gente, os nossos problemas de saúde e educação só vão melhorar quando o servidor público for obrigado a usar o sistema público. Porque é muito lindo, né? A saúde para vocês é uma, para mim é outra. Para lá, me obriga a usar o SUS, meus filhos, minha esposa, obriga meus filhos a escola particular. Eu duvido se em 6 meses o problema do Brasil de saúde e educação não resolvia. Agora, a lei é feita por e para. Por eles
e para eles, né? Então, meus amigos, é complicado. Existe um negócio que o dinheiro você pega lá em cima, até ele chegar aqui não é mais o mesmo dinheiro. Ele vai se fatiando, 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 fatiando. Quando chega aqui, Tá chorado, né? terrível. Esse é o Brasil. Nós vamos agora para o próximo vídeo, né, Marinice? Vamos lá? O preço que vai ser pago para reativar essa área, né? Então, assim, nós que pensamos em construir a escola de tempo integral com o maior número de alunos do Brasil, né? Uma área dessa daqui, ó, fantástica, poderia, logo no início, quando a Vale doou para a cidade, poderia já ter sido utilizada, né? Dado vida, né? Continuar a vida aí. Quantidade de quadras, campo. Pois é, um complexo esportivo pronto aí, né? Tudo podia estar sendo usado, tanto de criança que tem por aí, sem ter um ambiente para poder brincar, se divertir, jogar uma bola. E aqui desperdiçado no momento. Mas vai voltar a ter vida, com certeza. Não é apenas você trancar as pessoas, as crianças, os adolescentes numa sala de aula, colocar policiais para cuidarem e achar que essa vai ser a educação de sucesso no Brasil. Não pode ser assim. A referência em educação tem, a referência em ensino integral já existe no Brasil, né? Então só pegar e fazer pequenas adaptações para a nossa realidade seria muito mais rápido. Nós já temos as ruas asfaltadas, né? Por que não a criança que está aqui estudando não pode aprender sobre trânsito, né? Sobre a natureza, né? Aqui a gente está cercado pela natureza aqui, né? Pode colocar um espaço para canteiro, para horta. Confira agora o que esse local que hoje se encontra abandonado vai se tornar realidade para o futuro dos nossos filhos. Na cidade do conhecimento, os seus filhos terão uma educação de qualidade e tudo será muito bem distribuído, fazendo com que eles se desenvolvam no esporte, no ensino e na tecnologia. Na nossa cidade irá ter salas equipadas, laboratórios de ciências e tecnologias, ambulatório de saúde para as crianças, centro esportivo com piscinas e quadras poliesportivas, aulas de música e um grande refeitório com alimentação em diversos horários. Aqui seus filhos irão ter disciplinas eletivas, que podem ser escolhidas de acordo com os seus objetivos de vida, ou seja, aqui seu filho será inspirado a desenvolver o seu futuro profissional. Isso é educação. Educação com qualidade e qualidade com educação. E muito mais. Na Cidade do Conhecimento, além de ser o maior centro educacional do Brasil, a Cidade do Conhecimento será aberta aos finais de semana à comunidade, levando qualidade de vida e lazer que você merece. Porque quem entrega conhecimento, desenvolve educação, realiza futuro e ainda desfruta o lazer. Por que não trazer um mini Vale do Silício aqui? Por que não, nos finais de semana, abrir esse complexo esportivo para a comunidade? Ter acesso. Claro, já está pronto. E a cidade, toda a obra é feita para a comunidade, é feita para você. Você que precisa desfrutar, né? As portas serão abertas nos finais de semana, né, para o atleta que pratica natação, para o atleta que pratica voleibol, futebol e todas as modalidades. Toda essa estrutura vai ficar à disposição nos finais de semana para a população utilizar. Arildo é 28, vamos pra frente, chega de andar pra trás. Arildo é 28, é o nome pra Canaã dos Carajás. É Arildo 28. Rapaz, eu vou te falar uma coisa, Arildo. Eu achava que a sua ideia de transformar aquele prédio da prefeitura era ousada. Ousada mesmo é essa proposta. Canaã não merece mais um gestor que não seja ousado. O tamanho nosso é para isso. O nosso tamanho é para isso. Canaã
ela é isso, ela tem que ser isso. Nós não podemos admitir menos que isso. Né? Nós vamos construir naquele local, Damilton, que eu quero dizer que assim, está destruído. Tá? Você disse do time, né? Foi doada para a prefeitura há muito tempo. Estava tudo inteirinha, que eu sempre frequentava aquele local, né? Mas é uma cidade, ali a gente vai construir a cidade do conhecimento. A maior escola de ensino integral, de tempo integral do Brasil. Do Brasil. Né? E assim, de dia, ensino integral. De noite, um campo universitário. Finais de semana, comunidade. Tá? Ali a gente vai fazer um complexo esportivo, só acredito que um dos melhores do Pará. Né? E a comunidade vai poder desfrutar disso nos finais de semana. Eu acredito que a gente vai fazer ali o maior polo tecnológico do Brasil. Porque nós podemos fazer. Eu visitando, me causou muita tristeza, Damilton. Crianças, adolescentes e homens no celular jogando aquele joguinho. Será que se essa pessoa estivesse dentro de uma sala, botando para fora tudo que ela quer da informática, tudo que a tecnologia proporciona para ela, criando apps, criando sistemas, será que nós estamos aproveitando o potencial dos nossos jovens? Será que você está no seu celular, no sofá, porque às vezes não tem um centro tecnológico para você ir lá explorar, descobrir coisas, aprender coisas? Nós vamos fazer. Eu quero dizer para você que eu sou empresário, eu não sou político. Eu não tenho o costume de falar mentira, de vir aqui prometer coisas. Nós podemos fazer. O maior centro tecnológico do Brasil será em Canaã dos Carajás. Nós vamos começar a ser polo de tudo. Nós vamos ser referência em tudo, porque nós temos condições financeiras de fazer isso. As pessoas vão olhar Canaã com um olhar diferente. Tá? Então, assim, o tempo nosso está muito escasso. Então, acompanha a gente nas redes sociais, que eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Pois é, uma grande sacada. Saulinho, você esteve lá nesse local. Sim, me conta aí a sua visão. Lá uma estrutura daquela, ela fica muito cara para se fazer ela hoje. E está lá se deteriorando, né? O tempo vai passando e ela vai cada vez se acabando mais. Então, assim, fazendo esse projeto que a gente tem em mente, a gente instalando ele, eu creio que se der uma turbinada, em 6 meses a gente consegue restaurar e dar vida para aquele lugar, levando o maior centro, né, de ensino, um dos maiores do Brasil. A gente pretende fazer isso em breve. E a qualificação dos professores também. Os nossos professores são muito competentes, mas só que o professor, eu comparo ele como um médico. O médico, em tempos, ele tem que estar se atualizando, se aperfeiçoando, e o professor não é diferente, ele tem que estar acompanhando também a evolução do mundo, né, do ensino e tudo mais, para estar repassando para os seus alunos. E o município nosso tem capacidade autossuficiente para fornecer essa estrutura para os nossos professores. Já que nós estamos falando de educação, Arildo, eu tenho uma pergunta sobre educação. Vamos aproveitar esse gancho. Sim. Os planos para a educação. Assim, primeiro a gente precisa entender onde nós estamos. Né? Foi feito muito pela estrutura da educação, inegavelmente, Damilton. É só quem sabe como eram nossas escolas antes e olham as nossas escolas hoje, sabe que a transformação foi grande. Né? Méritos do Jeová. Né? Tinha alunos que ia para a escola e ficava uma semana sem merenda escolar. Hoje é uma das melhores. Rapaz, eu vou te falar, eu tenho uma filha de 9 anos. Eu acho um crime essa questão da educação, da falta da alimentação escolar. Não tem como. Tem justificativa. Em outros tempos se passaram sem alimentação escolar. Né? Isso foi sanado. Mas na minha cabeça, Damilton, a educação vai muito além de paredes bonitas. Tá? Mais uma vez a gente fala de prioridade. Qual é a prioridade do ensino? O mestre.
Porque assim, o aluno ele não vai aprender olhando para as paredes. Ele não vai aprender numa sala só, não vai aprender só numa sala confortável, com ar-condicionado, com carteira confortável. O mestre é que é a prioridade. O professor é que é a prioridade, né? Então assim, o que que acontece? A gente quer criar o AME, que é a Avaliação Municipal de Ensino, para a gente entender onde nossos alunos estão. Então a gente vai fazer a métrica e aí a gente vai definir as ações. Mas de imediato, nós temos que ter a formação continuada dos nossos professores. Nós temos que valorizar os nossos professores. Por exemplo, quero falar para você, professor. Nós temos um programa federal que todo professor, ele consegue um notebook para ele se atualizar, para ele estudar. Você tem? Isso é para você perguntar para você, professor. Você tem o seu notebook? Alguém se preocupou de falar para você, ei, tem um programa bacana aqui, que você tem direito a um notebook? Você tem, professor? E agora, mais do que nunca, com essas aulas online, ninguém se preocupou com a estrutura. Eu converso com os professores, eles falam, nós temos que dar aula online. Beleza, você tem computador? Não. Mas como é que você está fazendo? Não, eu empresto de uma amiga minha. Meu Deus. Meu Deus. Vocês estão me entendendo o que está acontecendo? Tá? Então, mais uma vez a gente vai na prioridade. As prioridades são outras, né? Então, a gente tem muita coisa para falar da educação, mas o nosso tempo... Pois é, eu quero aproveitar que a gente está falando sobre educação e pular aqui, nós vamos para a empregabilidade e renda, que como você já falou um pouco sobre isso, casar essa proposta com o Fundo de Desenvolvimento Econômico. Adamilton, assim, eu penso que a gente tem que criar coisas que elas são viáveis, certo? A ideia do fundo é boa, excelente, excelente. Agora eu pergunto para você, empresário, produtor rural, autônomo, você conseguiu acessar o fundo municipal, que hoje está em 50 milhões ou beirando? Me perdoe se eu estiver falando errado. Você conseguiu acessar o fundo municipal? A ideia é ótima, mas a gente para na burocracia, né? A zona rural não tem documentação, uma boa parte da cidade não tem documentação. O primeiro critério é a documentação. Eu fazer um programa para encher linguiça, vamos desfazer. Vamos desfazer o programa. Sabe? Vamos tentar uma outra forma de fazer com que esse dinheiro chegue até as pessoas. Nesse caso, Arildo, está me referindo a fazer uma mudança completamente urgente, dos critérios que tem lá. Urgente. Chegasse uma Câmara de Vereador, vamos reunir, mudar isso aqui. O que vocês querem? Vocês querem que o fundo fique lá com 50, com 100, com 500 milhões? Enchendo linguiça? Ou vamos realmente fazer o fundo chegar a quem... Então a sua proposta é chegar e mudar o fundo, mudar a lei do fundo. Nós precisamos desburocratizar. Perfeito. Urgente, urgente. Fazer com que chegue até as pessoas. Essa proposta só vi você falando bem claro e objetivo. Bem claro e objetivo. É porque eu sinto a dor. Eu imagino. Eu imagino, porque de fato, se eu fosse um candidato, eu também gostaria de sentar na cadeira e mudar tudo sobre esse critério do fundo lá. Ou tem. Fecho com essa proposta aí também. Ou tem para servir, ou vamos sair, vamos pegar esse fundo e vamos investir em outras coisas, né? 50 milhões dava um hospitalzão, meu Deus do céu. Deve 60. Eu acho que por esse último que caiu agora já passa de 60. Eu não sei, eu só sei que, gente, tem dinheiro na conta e nós não estamos aproveitando. Aí você me fala de gestão boa? Por favor, conta outra. Entendi. Nós estávamos aqui papeando aqui, perdemos o time. Saneamento básico. Vamos lá então, arrocha aí. Sabe o que eu acho legal do saneamento básico? Que ele é básico. E mesmo assim não tem. Básico e não tem. Quando uma pessoa ganha menos que um salário mínimo, faz uma confusão e vai para o fórum e briga. E aí o saneamento básico que ela não tem, ela não faz nada. Isso que a gente estava falando aí, Adamilton, eu nem queria muito tocar nesse assunto, mas já tocando. Nós temos um problema grave com falta de água
em Canaã. Eu estou há 8 dias sem água. Chega um pouquinho de madrugada, aí a gente lava as panelas, lava um pouquinho de roupa, acabou a água. E começaram uma obra alguns anos atrás para trazer uma água, indenizar o fazendeiro, comprar um pedaço da terra dele para trazer do Rio Verde para Canaã. Não vou me aprofundar muito, tá? Não ficou barata. Ficou acima de 20 milhões de reais. A água nunca chegou. Agora eu vi uma outra placa lá da prefeitura de 19 milhões. Ou cidadezinha rica. Sabe, então assim, o que me causa preocupação é que a gente não dá valor às obras, faz de qualquer jeito, ou nem faz, e depois gasta de novo. Meu Deus! Meu Deus! Se a Vale for embora de Canaã, o mês que vem nós não damos conta de pagar a folha, de quase 13 milhões. As pessoas não se preocupam com gestão. Adamilton, vamos comparar um negócio aqui. Você imagina, tem quantos anos esse prédio seu aqui? 4? Eu terminei agora. Não, mas a estrutura sua tem uns 4 anos aqui, né? Ela tem 5 anos, a base. Vamos supor que você, a Celpa veio, ligasse a sua energia, começasse a te cobrar todo mês, o tanto que ela quisesse, e você fosse proibido de usar energia aqui. Assim está lá no Novo Brasil. Fizeram, não sou eu que estou dizendo. Se você quiser saber, vai lá e converse com os moradores do Novo Brasil, porque eu fui. Eu não fico falando que é preciso ouvir as pessoas, o que você quer, eu não fico fazendo essas porcarias, eu vou lá e ouço as pessoas. De verdade, não preciso fazer propaganda disso. Há 4 anos foi feito a rede de esgoto e eles pagam. Pessoal do Novo Brasil, se você puder mandar um recadinho aí, lá no Facebook, que a gente está fazendo a transmissão ao vivo agora, conta um pouquinho do que está acontecendo com vocês aí. Cobra o esgoto há 4 anos e você não tem o direito de ligar no esgoto. Como assim? Ah, porque não tem a captação ainda. Não é o problema de quem está pagando, gente. Se vira. Faz a captação, dá seu jeito. Ou não cobra. Ué, como assim que eu compro um carro, pago meu carro, mas ele tem que ficar lá na concessionária, eu não posso usar? Puxa, esse povo está passivo demais. Me desculpe. Aí eu vou lá gastar 16 milhões de prefeitura, 12 milhões de rodoviária, mais quase 4 milhões de terreno, 30 e poucos milhões em avenida, 14 milhões 555 numa Câmara, 45 milhões e mais um aditivo de 7 milhões agora para o asfalto do posto 70. E eu pagando esgoto sem ter, dá licença. Eu quero agradecer a Deus sempre pela oportunidade que Ele nos dá de amanhecer, né, com saúde, respirar, abrir os olhos. E eu quero agradecer a esse grupo de intercessão que tem orado por nós no Brasil inteiro. Vocês é que nos mantêm de pé. Vocês que estão fazendo o mundo espiritual se mover a nosso favor, né? Quero aproveitar para dizer que você não vai ver um comício nosso em seu bairro, porque nós não vamos fazer. É algo caro. E tem um outro detalhe que eu não gosto de jeito nenhum, é aqueles foguetes miseráveis que incomodam a vida de todo mundo, que começa a ser soltado 3 horas da tarde para 10 horas da noite. Não respeitando criança, trabalhadores que mudam de turno, né? Pessoas com necessidades especiais e os idosos. Então, assim, e nós dependemos totalmente de você. Para você, quando receber um vídeo nosso, compartilhar com seus parentes, compartilhar com seus amigos, né? Marcar os seus amigos, enviar no WhatsApp nossos vídeos, porque quanto mais pessoas ouvirem o que nós temos a dizer, menos pessoas vão errar no dia da eleição. Tá? Então eu já quero agradecer todas as pessoas que trabalham com a gente nas ruas, né? Merecidamente, é um trabalho árduo, né? E quero agradecer você que é voluntário, você que me liga para ir me conhecer e já faz campanha há 5, 6 meses. É só Deus para poder explicar o que está acontecendo em Canaã. Tá? Então, assim, muito obrigado por vocês acreditarem no que a gente está falando. Né? Eu e o Saulo, a gente não cansa de dizer que a política séria é a política
sem padrinho, sem aqueles financiadores de campanha. É a política sem acordo com partidos em troca de secretaria. É a política de que vereador não precisa ter secretaria. Ele só precisa representar o povo, fiscalizar o que o prefeito tem feito. Essa é a política que dá certo. É a política que nós não precisamos indicar ninguém porque é amigo nosso ou nos apoiou para ficar numa secretaria. Para quando você chegar lá e precisar de atendimento, aquela pessoa que eu fiz o favor de colocar ela lá vai te humilhar, porque ela sabe que nunca vai ser demitida. Nós precisamos que as nossas secretarias sejam ocupadas por pessoas que tenham competência. Mas além da competência, é amor ao próximo, é ter costume, é ter aptidão para lidar com o público. Para quando você chegar, você ser atendido com carinho, com o respeito que você merece. O outro critério para você, que vai ser um futuro secretário nosso, é ter caráter. Você, para assumir uma secretaria nossa, você precisa ter preparo, precisa ter preparo técnico. Mas para você permanecer, você vai ter que ter caráter. Porque nós estamos confiando um cargo que todas as pessoas vão depender de você, do seu trabalho para ser feito com excelência. Né? Nós não vamos te nomear, nós vamos te contratar. Mas também nós podemos te demitir. Tá? Então, assim, esse recado está dado para a população. Muito obrigado, Canaã, por já provar que vocês querem algo diferente. Não é o diferente maquiado, é o diferente de verdade, que paga o preço. Eu e o Saulo, nós estamos, até o nosso partido está contra nós, eu não sei porquê. Né? Fomos tirados um monte de vezes da disputa e a gente volta e o povo do outro lado espalha para todo mundo que nós estamos fora do processo, nós não estamos. E quem está nos mantendo é Deus, não são homens. Quando ele achar que a nossa missão aqui acabou, ele vai nos tirar. Se a nossa missão acabar na campanha, amém. Mas se acabar daqui 8 anos, amém também. Muito obrigado. É isso aí, para nós é uma honra muito grande. Muito obrigado você, Arildo, obrigado Saulinho, as esposas, obrigado marketing. Quero agradecer você da rede social pelo compartilhamento, pela audiência. Eu quero agradecer você também aqui do canal 17 da Rede TV que nos acompanha. Os meus patrocinadores, muito obrigado, que Deus possa abençoar todos vocês. E aí a gente termina aqui com um rito aqui, que é com a imagem, uma imagem dos candidatos. A gente geralmente pede essa imagem para os candidatos. E aí se vocês tivessem que passar uma imagem agora para a gente encerrar essa live, os manos... Amor. Qual seria a imagem que você gostaria... Por favor, qual é a imagem que você gostaria que Canaã se lembrasse desse encerramento da live de hoje naquela câmera ali, glorioso? Kleber Souza já pode ir lá, Adriana, fazer o corte. Tá aí a imagem desse casal, né? É uma imagem de família. Agora com você para encerrar a live. Eu me despeço por aqui. Muito obrigado, Brasil! A imagem que a gente passa é a imagem nossa do dia a dia, né? De uma família buscando o melhor para uma cidade. Muito obrigado e que Deus abençoe a casa, a vida, os planos de cada um. Um abraço, que Deus abençoe.